Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal do Vale Concurso. Eu sou o professor Volney Sueison e estou aqui para uma aula de Direito Penal. Você, meu amigo, que vai fazer o concurso da Guarda Municipal de Osasco e Guarulhos aí de São Paulo. Nós vamos fazer aqui uma dica única para os dois concursos, já que a banca é a mesma, né? Nós estamos tratando aí da banca VUNESP. Banca VUNESP, tranquilo, professor? Banca VUNESP é tranquilo, meu amigo. Vamos passar aqui para os pontos importante, e aí é claro, né, esse conteúdo que nós vamos falar aqui agora, ele está sendo cobrado nos dois concursos, artigo 121 ao artigo 129, você vai estudar então os crimes contra a vida e também no artigo 129 você trata da lesão corporal, né, as lesões corporal, beleza? Vamos tentar falar o máximo aqui hoje nessa aula e é claro, se vocês gostarem, nós já fazemos outra aula, não perca a sua prova, já está chegando, né? E nós temos que focar aqui nos pontos importantes para você gabaritar, beleza? Galera, só lembrando o seguinte, antes da gente iniciar, se você não conhece o canal do Vale Concurso, convido você a se inscrever nele, vamos aí já chegando aos 100 mil inscritos, graças a você, 100 mil alunos, né? Estudando, muita gente bacana, conteúdo de qualidade para você, sem enrolação, objetivo, e é claro que te ajuda a passar, a ser aprovado, que é o mais importante, né não? Então, olha só, qualquer dúvida, se você quiser falar comigo, quiser comentar, muitos alunos, né, podem me chamar ali no Instagram, deixa eu colocar por aqui, apagar aqui a banca, né, vamos colocar aqui, é só você procurar lá meu nome, se escreve assim, ó, Volney Sueison, você não vai encontrar outro não, Volney Sueison, beleza? Pesquisa lá, depois você olha no Instagram, pode tirar dúvida, conversa comigo, não tem problema. Estou sempre postando ali questões, dicas, assuntos que são importantes, né? Você que vai fazer concurso público, vai estar iniciando aí, a Guarda Municipal é uma excelente oportunidade para você iniciar, né? Muito bom. E aí é importante você sair, né, do estado que você está, não falo do estado de São Paulo, eu falo do estado de estar parado e fazer alguma coisa, né? Ir para frente. A gente reclama muito, a gente fica muito parado e acaba não fazendo, executando muita coisa, tá? Então hoje nós vamos trabalhar então, primeiro aqui, os crimes contra a vida. Como que a VUNESP trabalha, né? Como que a VUNESP gosta de trabalhar esses assuntos aqui cobrados no edital? A VUNESP é uma banca tranquila, ela gosta muito de casos, ou seja, você vai ver questões de casos. Como assim vão em casos? Ela vai cobrar para você uma interpretação, então ela vai falar assim, olha, o Volney com a vontade de matar João, fez isso, fez aquilo e tal, e aí vem as alternativas. Então, ela é uma banca assim, que ela gosta de trazer um caso, uma situação, e pede para você marcar aquela alternativa correta, alternativa incorreta, e assim vai, tá? Então, você vai ver que na maioria das questões dela, ela trabalha desta forma, né? Ela vai trabalhar aí dessa maneira, sem dificuldade nenhuma. E aí, pessoal, nós vamos trabalhar aqui, então, os crimes contra a vida, tá? Não daria para trabalhar hoje a lesão corporal, mas depois a gente trabalha, tá? Só mostrar para você o seguinte, olha só, na sua tela eu tô com o Código Penal, você vai ver aí, Código Penal, você já pega aqui o artigo 121, já inicia, né, a parte especial do Código Penal, que aí você já trata, né, os crimes em espécie, e o primeiro título, né, que é o título 1, são os crimes contra a pessoa. Dentro dos crimes contra a pessoa, você tem o capítulo 1, que são os crimes contra a vida, e aí você passa pelo homicídio, você tem, né, o artigo 122, que é o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou automutilação, você tem o infanticídio no 123, o aborto, que vai do 124, 125, 126, 127 e 128, e aí você inicia o capítulo 2, que são as lesões corporais. Um detalhe importante aqui é você entender o seguinte, os crimes contra a vida e lesão corporal são diferentes, tá? Então, preste atenção, do artigo crimes contra a vida, vamos colocar aqui, crimes contra a vida, eu tenho, Volney,
A lesão corporal é um crime contra a vida? Não, ela é um crime contra a pessoa, mas não é um crime contra a vida, tá? Contra a vida, nós temos o homicídio, nós temos, então, como a gente viu ali, né, a participação ao suicídio ou automutilação, beleza? Nós temos o aborto e o infanticídio, tá? Então, nós temos esses 4 crimes aqui, que são os crimes contra a vida. Já a lesão corporal não entra aqui. Então, lesão corporal, ela tem um capítulo que próprio das lesões corporais. Você viu aí, eu te mostrei. Então, cuidado. Lesão corporal não é um crime contra a vida. Olha só, lesão corporal não é um crime contra a vida. Ela é um crime contra a pessoa, beleza, mas não é um crime contra a vida. Isso é importante, porque nós temos uma situação que é a chamada lesão corporal. Vou colocar aqui para você, lesão corporal seguida de morte. Volney, a lesão corporal seguida de morte, ela não é um crime contra a vida porque eu tenho morte aqui. Não, preste atenção, cuidado com isso aqui. O fato da gente ter a morte, né? Só o fato de ter a morte, eu não posso enquadrar esse crime contra a vida. A capitulação dele aqui, ó. Não, ele não está aqui. Ele está lá no artigo 129. Então, crime de lesão corporal seguida de morte não é um crime contra a vida aqui. Embora eu tive a vida realmente ceifada, ele não está descrito nos crimes contra a vida. A mesma coisa o latrocínio, que é o roubo qualificado pelo resultado morte. Embora eu tenha morte, ele não está aqui nos crimes contra a vida. É um crime contra o patrimônio, beleza? Então, cuidado, isso é muito importante, tá? E aí você não pode errar a situação dessa, tá? Então, nós vamos começar aqui falando da seguinte situação. E cuidado, tá? Cuidado com essas coisas, anota, se você puder, anota. É importante anotar. Não custa nada anotar, né? Porque amanhã você já esquece tudo. O artigo 121 vai falar para a gente do crime de homicídio. Homicídio, você tem então a situação, o fato típico aqui, né, de matar alguém. Eu tenho um crime material, tá? O que significa isso, Volney? Que é necessário que haja morte, ou seja, a conduta e o resultado sejam praticados. Então, matar alguém, eu tenho um crime de homicídio. Na modalidade simples, eu vou colocar na tela que aí fica mais fácil para você. A modalidade simples, o homicídio, tá? O homicídio simples, você tem reclusão de 6 a 20 anos. A VUNESP não é de cobrar pena, então não precisa se preocupar, salvo os casos de diminuição e aumento de pena. E aí, quando eu falo diminuição de pena, nós temos aqui a primeira situação do parágrafo 1º, tá vendo? Cuidado, às vezes você está estudando por agora, né? A gente fala caput, artigo, e você fica meio, né, perdido, ó. Artigo é isso aqui, ó, artigo. Caput é a cabeça, é o que está aqui depois do artigo, isso é o caput. Preceito secundário, né, o caput, isso tudo aqui é o preceito primário. Preceito secundário é que há pena. Quando eu falo de parágrafos, é isso aqui, ó, parágrafo, isso é o símbolo do parágrafo. Aí vai parágrafo primeiro e vai contando, tá? Isso aqui, o que é isso aqui? Inciso, a gente fala de inciso. Então, você tem inciso 1, 2, então vai. Os incisos ficam dentro dos parágrafos e assim vai. Você tem alíneas também, mas eu acho que aqui não tem, não dá para te mostrar, tá? Mas para você ir acostumando, né? Quando você começa a estudar direito, começa a estudar, falando de direito certo, né? Começa a estudar essas matérias de direito, começa a estudar a lei, é assim mesmo. Então, voltando aqui, a primeira causa de diminuição de pena, nós temos o parágrafo 1º, que é chamado de homicídio privilegiado. O chamado homicídio privilegiado, tá? Então, é quando você mata alguém e aí você vai responder na pena de reclusão de 6 a 20 anos e vai ter uma redução de pena. Qual que vai ser essa redução de pena, Volney?
de 1/6 a 1/3. A sua pena será reduzida de 1/6 a 1/3. Mas quais são as causas privilegiadoras para a minha prova? Eu tenho 3 situações. Eu tenho o relevante valor, e aí aqui eu já divido as duas aqui, relevante valor moral ou social. Então eu tenho 2 causas aqui, eu vou matar a pessoa por relevante valor moral ou social. Então imagina só, tá vendo aí, né? A Ucrânia e a Rússia estão em guerra. Imagina que fosse o Brasil. E aí você encontra um cara que o Brasil entrou em guerra, a gente foi convocado pelo exército, o pau tá quebrando. E aí você verifica que tem uma pessoa, né, que ela é um traidor da nossa pátria. Tem um cara infiltrado aqui, tem uma pessoa que é brasileira, mas ele tá ali traindo a nossa pátria. Você vai lá e mata esse cara, mata ele, porque é um traidor, ele é um traidor. Você mata ele, tá vendo só? Então nós temos aqui uma situação, né, de relevante valor moral, tá vendo? Relevante valor moral. Até mesmo uma situação que a gente não tem no Brasil, que é também considerada por muitos doutrinadores, né, estudiosos do direito, que é a eutanásia. Você já ouviu falar da eutanásia? A eutanásia, né, a gente só tem aqui no Brasil para os animais que sofrem eutanásia, né? Você vai lá, às vezes o animal está com uma doença, né? Uma leishmaniose, e aí vai lá, sacrifica o animal, é uma eutanásia. O Brasil não permite você, por exemplo, estar com uma doença, você vai lá e solicitar, por exemplo, me mata aí de uma vez, né? Dá uma vacina aí para me matar. Não pode, você não pode fazer isso. Então, o Brasil, a vida, ela é indisponível, o direito à vida é indisponível, você não pode dispor dele. Então, o que acontece? Imagina numa situação dessa, que você mata uma pessoa que está sofrendo, né? Você quer acabar com a dor dela, ela te pediu e tudo. Você pode alegar um relevante valor moral. Olha só, uma eutanásia, mas cuidado, na prova se falar que eutanásia é uma situação, não é, tá? Não é defendida pela lei. Então, cuidado com isso aí. Então, não está previsto na lei. Agora, você tem também um relevante valor social, que também pode encaixar o traidor da pátria. Você já viu esses casos dos justiceiros, né? Tem uns caras que matam bandido? Pois é, entra aqui também relevante valor social, né? O cara tá fazendo isso, né? Um relevante valor social. Cai aqui também em relevante valor social, um homicídio que privilegiado, beleza? Não se preocupe que a prova não vai trabalhar muito esses exemplos. Só tô tentando te falar mesmo para você se acostumar, né? Tranquilizar. E aí a gente tem outra causa que é o que? Essa daqui, ó. Muito cuidado, sob domínio de violenta emoção. Domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, eu tenho aqui uma situação muito importante para a sua prova. A primeira delas, eu tenho que lembrar que tem que haver injusta provocação da vítima. A vítima, quem morreu, né? Lógico, né? Então, injusta provocação da vítima. E aí, você, logo após essa injusta agressão, você fica sob domínio de violenta emoção. Muito cuidado, porque há bancas, e também a VUNESP, muitas bancas trabalham isso aqui, ó. Olha, influência. Gente, cuidado com isso. Olha, deixa eu colocar de novo. Colocar de novo aqui para você. Olha, domínio de violenta emoção. As bancas colocam o quê? Influência de violenta emoção. Cuidado, domínio e influência é diferente e vai estar errado para você. E aí eles mudam essa palavrinha, mudam aqui, e aí você erra a questão, porque você coloca lá que está certo. Então, cuidado com isso aí. Influência e, aqui no caso, domínio, tá diferente. Então, a pessoa te provocou, acontece isso. O cara às vezes vai lá, te dá um tapa na cara, o cara te xingou, bateu na sua mulher, bateu em você, alguma coisa assim, e você tá o quê? Provocado. Foi uma injusta provocação
correto? Não acontece isso demais, não é? Não tem muito cara corajoso que faz isso, provoca o outro injustamente, e aí o cara, você sob domínio de violenta emoção, imagina você chega na sua casa e tem um cara estuprando a sua filha. Pois é, ué, ele tá em justa provocação, tá estuprando a sua filha, e aí você, naquele momento, domínio de violenta emoção, você vai lá e mata ele. Você vai responder pelo homicídio, mas com a redução de pena de 1/6 a 1/3, que é chamado de homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado, beleza? Então cuidado com isso aí. Muito cuidado para você não errar. É a primeira redução de pena que a gente tem no homicídio. Fechou? Então vamos continuar aqui. Falado nisso, a gente tem uma situação que é a seguinte. Nós vimos o homicídio simples e temos agora o homicídio chamado homicídio qualificado. A gente então vê o homicídio simples, homicídio privilegiado e o homicídio qualificado. O homicídio qualificado são circunstâncias que estão no parágrafo 2º, eu vou te mostrar, que se acontecerem, você responde por homicídio qualificado. A pena aumenta, agora é 12 a 30 anos, tá? Então você tem uma pena muito maior, é uma qualificadora. Olha aí para você ver, o parágrafo 2º traz para a gente então 8 causas, né, qualificadoras, ó. 8, inciso 8, então acaba aqui. Então você tem a pena de 12 a 30 anos. E aí você tem que lembrar o seguinte, é ideal você dar uma lida em todas, tá? Não se preocupe, porque não tem confusão aqui nelas, não tem como você errar. Então normalmente a banca pode tratar para você assim, qual qualificadora que é. Dá um caso que tem uma qualificadora, por exemplo, eu matar a pessoa por motivo fútil. Aí a banca coloca lá que você torce pro Palmeiras e eu não sei quem é o rival do Palmeiras, o Santos, vamos imaginar isso, né? Ou Corinthians, você é corintiano. E aí você, por causa que a pessoa é palmeirense, o corintiano mata ele, é motivo fútil, tá vendo? É um motivo fútil, é futilidade, tá vendo? Uma briga de trânsito. Então ela traz um exemplo dessa maneira. E também ela pode cobrar para você o seguinte, não é uma qualificadora, por exemplo, não é uma qualificadora. Aí ela traz uma causa de privilégio. Matar a pessoa por relevante valor social, por exemplo. E aí? É uma qualificadora? Não, não é uma qualificadora. Então pode trabalhar isso também. Matar a pessoa por ser idosa, mais de 60 anos. Não tem a qualificadora aqui de pessoa maior de 70 anos, tá? Não tem. Essa qualificadora não está escrita aqui, entendeu? Então, cuidado com isso aí. Mas o que é muito cobrado é aqui o feminicídio, tá? Feminicídio. O feminicídio, você deve ter ouvido falar já de feminicídio, ele é uma espécie de homicídio qualificado. Feminicídio significa você matar uma mulher em razão do sexo feminino. Você mata a mulher em razão do sexo feminino, tá? Só que o que é razão do sexo feminino, Rônio? O que é razão do sexo feminino? Razão do sexo feminino é o que, galera? É quando você mata a mulher você tem menosprezo, tá? Então, menosprezo do sexo feminino. Deixa eu mostrar para vocês aqui, porque se eu ficar escrevendo demora um pouquinho. Então vamos lá, ó, menosprezo. Tá aí, tá quase aqui, ó, parágrafo 2º, ó. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher é o simples fato do cara que não gosta. Ó, o cara odeia mulher. Você viu o Maníaco do Parque? O Jack Stripador, ele não gosta, o cara odiava mulher. Então você tem o que? Menosprezo. Ou aqui o que muito se esquece, situação de violência doméstica, o parágrafo 2º. Então, o parágrafo 2º traz a situação para a gente tem aqui, então, o menosprezo e violência doméstica ou familiar. Então, por exemplo, o marido que bate na esposa lá, aí um dia ele mata ela, feminicídio. A gente teve um caso aqui em Minas Gerais, né, a mulher foi fazer a visita lá, visita íntima no presídio,
o companheiro dela matou ela, violência doméstica também, ali, familiar. Então você tem o que? Vai ter feminicídio. Então, feminicídio é matar em razão do sexo feminino, tá? Aí o que cobra muito em feminicídio é também as causas de aumento, que está no parágrafo 7º, né? Causas de aumento, vai aumentar a pena do feminicídio de 1/3 até a metade. Então, aumenta a pena do feminicídio de 1/3 até a metade. Quando? Deixa eu pôr para você aqui, e cuidado para você não errar. Olha aqui só, deixa eu colocar aqui. A pena do, parágrafo 7º, a pena do feminicídio é aumentada, deixa eu ver se dá para colocar aqui, é aumentada, olha só, de 1/3 até a metade se o crime é praticado, olha, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Muito cuidado com isso aí. Então, a primeira situação é durante a gestação ou nos 3 meses posteriores. Cuidado, 3 meses, tá? A banca muda lá para você semanas, 3 semanas, tá errado. É nos 3 meses. Então, até 3 meses você pode ter. E a gestação, beleza? Então, isso vai aumentar a pena. Então, se o homem, feminicídio, né, matou a mulher ali, em razão do sexo feminino, e ela estava grávida, opa, você tem, então, aumento de pena, beleza? Ou, se ela já tinha ganhado o bebê, ganhou o bebê, e ela estava ali 1 mês depois do parto, por exemplo, tranquilo, vai aumentar a pena também, beleza? E aí a gente tem a outra causa de aumento de pena, que é o que? A pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, ou com deficiência, né? O que você tem que focar? Que causa vulnerabilidade física ou mental, entendeu? O que significa isso, Volney? Se a mulher que morreu, ela tem menos de 14 anos, mais de 60, ou então ela é uma pessoa vulnerável, como assim vulnerável? Imagina que é uma mulher surda, uma mulher cega, uma mulher que tem mais dificuldade, uma mulher cadeirante, deficiente física, tá vendo? É uma pessoa vulnerável, então aumenta a pena também. E a terceira causa de aumento de pena que nós temos é o quê? A presença física ou virtual, o descendente ou ascendente da vítima, né? Vocês viram aquele caso daquela juíza, esqueci o nome dela agora, que não morreu, o marido dela não matou ela na frente dos filhos? Presença física ou virtual. Virtual é online, né? Virtual dos ascendentes ou descendente. Quando a gente fala ascendente, é para cima, descendente é para baixo, é sanguíneo, beleza? Então, ascendente, quem é seus ascendentes? Seu pai, sua mãe, seus avós, e assim vai. O irmão não é seu parente, não é ascendente. Irmão, primo, sobrinho, tio, tá vendo? Olha, eles estão de lado. Aqui a proteção é o quê? Para cima ou para baixo, é na linha reta. Então, ascendente, pai, mãe, descendente, desce, ó, filho, neto, bisneto, e assim vai. Então, cuidado com isso aí, tá? Então, porque a banca vai lá e coloca que matou na presença do irmão. Não vai ter diferença nenhuma, não vai ter aumento de pena aí. O aumento é só se for no ascendente ou descendente. Então, é o caso lá da juíza. O marido matou ela, feminicídio, e aí o que aconteceu? Na presença, na frente dos 2 filhos dela. Ou seja, feminicídio com aumento de pena, beleza? E, por último, se o agente descumprir as medidas protetivas de urgência, ó. Descumpre medida protetiva de urgência lá da Lei Maria da Penha, beleza? Então, o que é isso aqui? O cara bate na mulher, pau, beleza. Aí, o que acontece? A mulher denuncia, o juiz decreta ali, né? Você tem a decretação de medida protetiva, ó. Você não pode, o agressor não pode chegar perto da vítima, né? Ele tem que manter uma distância de pelo menos 500 metros, é isso. Ou seja, se ele descumpre essa medida e mata a mulher, ele vai ter o quê? Esse aumento de pena também, entendeu? Então, cuidado com esses aumentos de pena, isso é muito cobrado, tá? E nós tivemos uma atualização agora, que é a outra qualificadora aqui, muito importante, o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.
Foi introduzida pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, porém tinha sido vetada e agora o veto foi derrubado. Então você tem essa situação aí em vigor, ou seja, uma nova qualificadora. Se eu matar uma pessoa, vamos imaginar, eu mato uma pessoa e aí a arma que eu estou usando é uma arma, não é uma arma de uso permitido, é uma arma de uso proibido, uma arma de uso restrito, vamos ter uma qualificadora. Então é um homicídio qualificado também, beleza? E um detalhe importante a respeito da VUNESP, tá? Que você tem que ficar ligado é o seguinte. Essa qualificadora aqui, ó, inciso 7, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, né, Federal. O que acontece aqui? Você matar a pessoa em razão da função, que é chamado de homicídio funcional, beleza? Tá vendo? Olha, no exercício da função ou em decorrência dela. Aqui você tem que ficar ligado no seguinte. Via de regra, a gente tem o artigo 142, 144 da parte da segurança pública lá na Constituição Federal. E aí, como você vai fazer o concurso de guarda municipal, né? Concurso de guarda municipal, você tem esse questionamento, né? Se a guarda municipal, ela faz parte ou não, é um órgão ou não da segurança pública, né? No SUSP tem aquela 13.022, mas lá no artigo 144 não está descrito lá, né? E aí o que acontece? A VUNESP, ela considera que a guarda municipal está aqui, então ela vai trazer esse texto e vai falar assim: o homicídio será qualificado homicídio contra a guarda municipal em razão dessa função. Então, a VUNESP tem cobrado questões desse jeito, então fica ligado. E aí, um detalhe que é o seguinte, a mesma situação aplica-se na lesão corporal. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Opa, não está aparecendo para vocês. Deixa eu mostrar aqui, artigo 129, ó. Você tem a situação no parágrafo 12. Se a lesão for praticada, a mesma coisa. O que muda é o seguinte, na lesão corporal funcional, né, em razão da função, é majorante, tá? É majorante, ou seja, é uma causa de aumento de pena. Aumenta a pena de 1 a 2/3. No homicídio é uma qualificadora, tá? É uma qualificadora. Então, cuidado com isso aí para você não errar na hora da prova. Na lesão corporal é uma majorante, no homicídio é o quê? É uma causa qualificadora. Então, a VUNESP tem trabalhado isso aí. E em prova de guarda municipal que ela fez, ela está trazendo exemplo assim: o agente que mata um guarda municipal em razão de sua função pratica lesão corporal, matou, né? Pratica o que? Homicídio qualificado. Ela tem esse entendimento. E na lesão corporal a mesma coisa. Então, já leva isso para sua prova. Embora você vai pensar assim, pô, mas não está descrito lá no artigo 144. Beleza, mas a banca adotou isso. Então, você tem que levar, beleza? Então, cuidado com isso aí na sua prova. Ainda mais você vai fazer a prova de guarda municipal, tá? E interessante aqui lembrar que nós temos a situação aqui nessa qualificadora funcional, né? Porque não é só contra o agente ali, né? Mas também contra o seu cônjuge, companheiro, cônjuge, gente, é o marido, a esposa, companheiro que mora em união estável, ou parente consanguíneo até o 3º grau. Cuidado, até o 3º grau. Por quê? 3º grau, aqui já é diferente de ascendente e descendente. Consanguíneo até 3º grau. O primo não entra. Você tem que lembrar disso, tá? Por quê? Vamos pôr aqui. Você tá aqui. Você é o agente, tá? Então, essa bolinha. Seu pai e sua mãe são essas duas bolinhas aqui, ó. Tá? Beleza? Então, quando sai de você já é 1 grau, entendeu? Saiu de você já é 1 grau. O seu irmão é seu parente consanguíneo em 2º grau. Porque o seu irmão tá aqui, ó. Vamos imaginar isso, ó. Entendeu? O seu sobrinho é o quê? Parente consanguíneo de 3º grau. O seu filho é seu parente consanguíneo de 1º grau. E assim vai. Então, sai de você é 1 grau. O primo, por que o primo não é? Imagina, ó. Sai de você, vai para o seu pai, é 1 grau. Para ir para o seu tio, não é só vir para o lado, tem que ir nos seus avós. Então, os seus avós são seus parentes consanguíneos de 2º grau, beleza? E aí, o seu tio é o limite, que é o 3º grau.
O seu primo é 4º grau, tá vendo? Então, cuidado, que a gente tem costume de falar, né? Primo de 3º grau não é, primo não entra. Então é pegadinha de prova. O primo não, né? Coitado do primo, né? Se ferrou. Então bora lá. Bora lá. Então vamos aqui. E aí, eu tenho uma situação, né? O homicídio, ele pune a modalidade culposa. Isso aí é importante, tá vendo aí? Homicídio culposo. Então, você provoca o homicídio por causa da sua negligência, imprudência ou imperícia. Você vai responder por homicídio culposo. Você não teve a intenção de matar a pessoa, mas aí você foi negligente, ou você foi imprudente, ou você teve imperícia. E aí você provoca a morte daquela pessoa. Você vai responder por homicídio culposo. Você tem que lembrar que no homicídio culposo, você tem uma situação que é o parágrafo 5º, que fala sobre o perdão judicial. No que é o perdão judicial? O juiz deixará de aplicar a pena. O juiz deixar de aplicar a pena. Vai ser uma extinção da punibilidade. Por quê? Se comprovar que a circunstância daquele crime atingiram o agente de tal forma que a pena, a sanção penal, ela é ineficaz. Então, deixa eu mostrar para você aqui, olha, vamos ver aqui, parágrafo 5º, ó. Na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá, olha, tá aqui para você, ó. O juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingiram o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Tá vendo? Desnecessária. Então, o que é a situação aqui? Imagina só, né, um caso prático aí. Você tá lá guardando seu carro, né, na garagem. E aí, você deixa o seu menino lá, né? Deixa o menino lá. Menino pequeno, tá lá. Quando você tá dando ré, o menino vai para trás do carro, você mata o menino. Morreu. Você quis matar o menino? Não. Mas você foi o quê? Negligente. Você tinha que ter se virado ali, deixava o menino dentro do carro, arrumar alguma coisa. Matou o menino. Matou seu próprio filho. O juiz vai analisar o seguinte. Olha, as consequências dessa ação, a pessoa matou o próprio filho. Isso é tão grave, é tão ruim para ele, que punir ele não vai adiantar quase nada, porque uma das finalidades da pena é a conscientização do preso, para ele pensar no que ele fez. Adianta prender uma pessoa que matou o próprio filho? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Então, você vai ter esse perdão judicial. E esse perdão judicial, lembre-se, somente se aplica ao homicídio culposo, tá? A banca vai falar para você que pode se aplicar ao homicídio privilegiado. E não, é apenas ao homicídio culposo. Então você já não erra isso aí na prova. Então é só homicídio culposo, beleza? Não tem no homicídio privilegiado, não tem no homicídio qualificado, é só no homicídio culposo, beleza? Então aqui a gente já falou do crime de homicídio. Então a gente pode prosseguir aqui agora para outra situação importante, né? Que a VUNESP gosta de cobrar. Deixa eu colocar aqui para você. A gente já está chegando, né, ao final da aula. Eu vou trazer mais aula aí para vocês também, galera. Claro, não esqueça de deixar o like, o gostei. Comenta aí, né? O que você está achando. Se você quer a próxima aula também. Senão eu nem gravo, né? Então vamos lá. A gente tem então um outro crime que é o infanticídio. Vou falar dele aqui. O infanticídio, ele não é um homicídio, né? Às vezes você vai achar que é um homicídio por causa do nome. Não. Infanticídio é a mãe matar o próprio filho sob o estado puerperal. Então, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Tá vendo a palavra influência? Lembra que eu falei lá sobre domínio de violenta emoção? Aqui é influência, tá? Então, você tem o chamado infanticídio. O infanticídio, você vai focar dessa maneira na prova. E a VUNESP, ela cobra muito essa situação aqui
tá? Você não pode errar. Sempre lembra disso aqui, ó. Estado puerpural. Então, você tem isso aí na sua prova. Com isso, você já não erra. Olha só, vamos ler de novo. Matar sob influência de estado puerperal o próprio filho durante ou logo após o parto. Então, você lembra dessa palavra, puerperal. Então, eu tenho que lembrar do estado puerperal. A mulher, gente, vocês já viram isso é comprovado cientificamente, que a mulher, depois de dar à luz, ela não fica normal, né? Há uma mistura de hormônio e ela pode entrar no estado puerperal. Ela sente tanto ódio, né, que não aguenta ficar perto do próprio filho. E aí, o que ela faz? Mata ele. E aí, ela vai fazer isso durante, tá? Ou logo após. O que você tem que tomar cuidado? Você não pode presumir que a mulher esteja em estado puerperal. Então a questão vai falar para você se tá ou não. Porque se não tá, eu vou falar em homicídio, beleza? E outro detalhe, se ela faz isso durante ou logo após. Por quê, Vô? Porque se ela faz isso antes, eu vou falar não mais em infanticídio nem homicídio. Eu vou falar em aborto. Então imagina só, a mulher tá lá estressada, ela não quer saber do menino, tá lá. Aí ela dá uma cepada na barriga dela, bate na barriga dela, e aí ela vai para o hospital. Quando ela começa o parto lá, o bebê já nasceu morto, porque ele foi morto antes do parto, ele foi morto lá dentro do útero dela, ele foi morto lá. O bebê nasceu morto. Ela praticou infanticídio? Não. E nem homicídio. Ela praticou aborto. Aborto, você tem a vida intrauterina, beleza? É antes do parto. Então, a mulher que aborta o próprio filho, tá vendo? Ela vai responder aqui por aborto. O homicídio protege a vida extrauterina. A vida já nasceu, o bebê já nasceu. Aí eu falo em homicídio. Se é dentro ainda do útero, não teve o rompimento, não começou, né, a dilatação do colo do útero, que é o momento do parto, você não fala aqui em homicídio e infanticídio, e sim aborto. Antes, ó, é antes, beleza? Então cuidado, são detalhes importantes. Então o infanticídio, um detalhe importante, também que é o único crime contra a vida que é punido com detenção. Olha que top. O único crime punido com detenção, né? Bacana, né? Então a gente tem aí essa situação que você também não pode errar para sua prova, beleza? Toma uma água aqui. Então, galera, nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o gostei. Comenta aí também, né? Se você vai fazer a prova em Osasco ou de Guarulhos, o que você vai arrumar, né? E a gente vai seguir firme e forte. Só que a gente traçou muitos conteúdos, muita coisa bacana para você, né? Muito assunto top. Só aí os crimes contra a vida, lesão corporal, você tem esses traçados que a gente, paralelo, né? Que a gente tratou. E nós vamos fazer uma outra aula, tá? Comenta aí, quero aula 2, quero aula 2, quero aula 2, que a gente traz outra aula aqui, continuação dessa para você, beleza? Tamo junto e até a próxima.